Ética médica. Pode parecer um tema que não tem ligação com alma de médico, mas pelo contrário, é um tema extremamente importante para que a gente possa aproximar do ponto de vista ético o médico do paciente. E dentro desse contexto, sem sombra de dúvida, o Conselho Regional de Medicina é a grande instituição que permite essa aproximação, levando-se em consideração a ética médica, envolvendo o paciente e o médico na plenitude da sua alma. Para conversar sobre isso aqui, eu tenho o prazer de receber um amigo e irmão pessoal, a quem eu divido a cadeira de práticas em base da cirurgia da Universidade Católica há muitos anos, o professor Dr. Antônio Carlos de Souza, médico, colega de disciplina na Universidade Católica, que vai trazer para a gente perguntas e temas que são importantes nessa aproximação do ponto de vista ético entre o professor, o médico e o paciente. Antônio, obrigado. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela sua disponibilidade de tempo. A gente sabe que você é um workaholic na plenitude da palavra. Tenho certeza que a gente vai aproveitar bastante aqui. Fernando Vidigal e eu vamos dividir. Antônio, alegria te receber aqui. A gente vai fazer esse bate-papo falando de um tema super importante nos dias atuais. Falar sobre ética não é simples, mas você, como um grande entendedor, vai tirar as nossas dúvidas aqui. Seja bem-vindo. Gente, primeiro, muito obrigado, Evandro, Fernando. Cara, eu posso até que a minha emoção atrapalhe o meu desempenho aqui. Primeiro, que é um grande prazer, né, estar aqui. Virei, quantas vezes vocês acharem que eu possa contribuir, até ficar do outro lado das câmeras. Mas eu queria agradecer imensamente o convite, tá? E, Fernando, eu não sou um grande entendedor. Eu tento amanhã saber um pouquinho mais do que hoje, mas estudioso. Eu não sou um grande entendedor, até porque tudo que tange a alma humana é muito difícil e delicado de a gente compreender, né? Tem muitas faces. Então, eu estou à disposição aí para a gente discutir esse tema, intercalado, né, com a medicina da pessoa, que eu gosto muito desse termo, que nós podemos discutir, né? Perfeito, perfeito. E a educação médica, que são as minhas paixões. Ótimo. Né? Eu acho que a gente tem assunto aqui para, com certeza, mais do que um podcast. Você vai precisar voltar, eu não tenho dúvida disso. Mas eu acho que o mais importante, Antônio, é a gente conseguir agregar o que nós estamos propondo aqui, né? Humanização, ética, médico, paciente, educação dos futuros médicos, essa interface do Conselho Regional de Medicina com os alunos de medicina. Então, assim, eu acho que para começar de uma forma bem tranquila, o que a gente pode considerar como ética médica vista pelos olhos do Conselho Regional? Tá, a ética é um conjunto de normas, né? Normas do bem. Né? Só para facilitar de uma forma bem simplista, o que é ética, o que é moral? Né? A ética se trata do bem comum, das relações de bem comum. E a moral é uma relação do que é certo, o que é errado, que tem uma certa relatividade de conceitos. Por exemplo, a minha moral, né, dentro da minha religiosidade, pode não ser de outras pessoas. E o Conselho, fundado em 1957, né, é uma autarquia federal que cuida da profissão medicina, e para isso precisa de regras e normas. E essas regras e normas foram baseadas numa ética, né, do bem, para que a medicina seja cuidada, a profissão seja cuidada, de forma que preserve a medicina, o paciente e o próprio médico. No sentido de que alguns valores sejam vigiados. Então, o Conselho, através do Código de Ética e de suas normas, torna-se um guardião da boa e honesta medicina. Da boa medicina com seus valores, como, por exemplo, o mais importante, respeitar a dignidade do paciente. E a ética voltada a assuntos da vida, da saúde, né, a gente pode chamar de bioética, em que tem alguns princípios que a gente chama fundamentais. Né? Então, o que é o Código de Ética Médica? Tem 117 artigos, o de 2019, deles tratam de direitos e deveres dos médicos. Né? Então, quando a gente fala assim de códigos deontológicos, são deveres, são
e 11 deveres e 11 direitos. Né? Então nós temos mais deveres do que direitos, mas esses direitos são mais globais, vamos dizer assim. Por quê? Porque o nosso dever é realmente cuidar da medicina. E o centro é a dignidade da pessoa humana, né? Baseada nos princípios da beneficência, da não maledicência. É interessante, né? Por que é beneficência, mas também não basta ser bom. Você pode ser bom e pode ser mal, junto. Então tem da não maleficência, da autonomia do paciente e da justiça. Nós podemos discutir mais profundamente que essas normas, esses princípios são fundamentais da bioética, que o código está pautado, eles são um pouco reducionistas, porque a gente poderia dizer que o homem é digno em si mesmo. Nós podemos abrir para dentro de uma bioética que é personalista, que o homem em si só, ele é digno em toda a sua plenitude e não tem que acrescentar nenhum tipo de princípio para isso. Legal. Antônio, dentro desse contexto que você está trazendo, a gente sabe que as relações humanas elas são complexas e dentro das relações humanas a gente tem a relação médico-paciente, que é algo que precisa ser preservada e a gente busca sempre isso com os nossos pacientes. Você como médico, a mesma questão. Você tem uma larga experiência com ensino médico e a gente vive um momento de escalonamento de processos médicos. Quando a gente começa a dissecar um pouquinho mais, a gente começa a ver que em algum momento a relação médico-paciente foi quebrada de alguma maneira e no momento que a gente tem um amplo uso de tecnologias. Eu sei que é difícil responder, mas onde que a gente está errando? Será que está lá na formação dos novos médicos? Será que as relações hoje elas estão diferentes? Será que a relação médico-paciente hoje precisa ser revista face à mudança das relações humanas? Pergunta ampla, mas que expressa no seu cerne relação médico-paciente. Como é que a gente pode preservar e o que está acontecendo que está afetando essa tão importante ligação? Fernando, olha, nós estamos vivendo uma época, felizmente ou infelizmente, eu acho isso interessante, que é da relação médico-paciente contemporânea. Ela está sofrendo assim, uma reviravolta total. Vamos analisar por várias perspectivas. A primeira delas, analisando o Brasil, quando eu formei, né, em 1992, estou com 33 anos de formado, tinha 79 faculdades de medicina. Hoje tem 389 no Brasil. Nós formamos no Brasil 41 mil médicos por ano. Então, aí já dá para a gente imaginar como a gente pode trabalhar, né, o humanismo, né, a medicina da pessoa baseada no afeto, na empatia e na compaixão. Eu acho que isso é que essas três situações que a gente pode aprofundar aqui que dá o que cria o vínculo, né? Como é que a gente pode trabalhar isso para 41 mil estudantes por ano? Nós não temos exemplos para isso. Não deu tempo de formar. Nós temos em 10 anos 10 vezes mais faculdade de medicina do que nos últimos 2 séculos. Então nós temos um problema aí de escalada, como você falou, no número de médicos para formar. Né? Sem esquecer o número de faculdades que estão por vir também. Sem fazer isso. Nós somos o primeiro do mundo de forma relativa, em termos de população e faculdade, e o segundo só perdemos para a Índia, mas nós estamos falando de mais de 1 bilhão de habitantes. Né? Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é a grande revolução tecnológica. Existe um gap entre nós, responsáveis pela formação de todo tipo de conceito. Nós temos, hoje, problemas de definição: o que é um professor, qual o papel do professor, qual o mentor, o que é um professor depois da inteligência artificial. O que o estudante de medicina espera de um professor? Ele não precisa mais de aula. Veja, em curto espaço de tempo, o gap geracional está gigantesco. E nós não sabemos ainda como abordar esse estudante, porque a gente nem sabe o que ele quer. Porque o que a gente sabe? O estudante que chega hoje na universidade com essa geração, ele tem uma situação bem peculiar, que ele é imediatista. Mas não é culpa dele, é porque
Ele tem as respostas no ato, no Google. Então ele quer saber as coisas rapidamente. Ele não tolera mais uma aula expositiva, né? Ele não tolera mais ler. Estou vendo um tanto de livro aqui. Ele tem uma inteligência artificial para fazer perguntas, né? Ele faz uma aula de um seminário em 10 minutos utilizando uma inteligência artificial. Então, como é que a gente vai trabalhar essas questões humanísticas dentro desse contexto? Se a gente zerou, a gente está zerado em relação a isso, né? Então, nós perdemos, sim, a relação médico-paciente, o que mais assusta. Só para dar um exemplo, em 2023, uma professora da Universidade de Califórnia fez um estudo comparando questões respondidas por médicos e por inteligência artificial. As mesmas questões. As mesmas questões. Eu estou falando isso, a pergunta sua eu sei que foi, mas só para chegar para dar o contexto. Somente 5, depois da avaliação, um grande número de pacientes foram submetidos aos 2 tipos de respostas do ser humano, do médico humano e da inteligência artificial. O ser humano perdeu feio em termos de humanismo para IA. Humanismo. O humanismo. Tá. Somente 5% dos usuários, dos pacientes, achou que na resposta do humano era empática, enquanto 45% achou que a resposta da IA era mais empática. Então, eu estou tentando responder o que você perguntou, dizendo o seguinte: nós estamos humanizando a máquina e desumanizando o homem. Então, nossa função é muito maior. Acho que os 6 anos do curso da graduação que a gente tem que voltar, assim, maciçamente para as questões humanitárias, humanísticas, né? E o médico tem um pouco, né, já que vem das ciências naturais, ciências exatas, um pouco de preconceito com as ciências humanas, e isso tem que ser quebrado desde o primeiro semestre do curso. Bioética, história da medicina, a medicina narrativa, que, no meu ponto de vista, é uma das excelentes formas de fazer com que o estudante crie empatia, entenda a história de cada ser humano, porque o estudante vive, na maioria das vezes, no mundo virtual. A gente tem que trazer ele para o humano. Processo de escuta ativa, né? Escuta ativa. Ele precisa entender a escuta ativa, entender o que é essa escuta ativa e, ao mesmo tempo, refletir sobre aquilo através de uma criação de uma narrativa dentro daquele contexto, né? Dos diversos semestres da faculdade, né? Do curso, estágios do curso, de uma forma transversal, de forma que todo o curso ele tem que ter contato com a humanização. O Conselho Federal da Medicina tem um site que chama humano.cfm.org.br, que discute só humanização, porque essa é uma bandeira que a gente tem que levantar, a humanização. Na verdade, a essência da medicina é essa. E se a gente não resgatar, a gente vai perder a medicina. A IA vai levar. A IA não é mais uma questão do futuro. É uma realidade. É uma realidade. Tecnicamente são melhores. Elas são melhores. A gente tem que resgatar a humanização do ser humano. E isso se faz e isso é possível aprender. É isso que a gente tem. Isso não nasce, não é assim. É possível exercitar a humanização na medicina. É possível exercitar a empatia, exercitar a compaixão, exercitar isso no dia a dia, através das artes, por exemplo, da leitura, né? Não só naquela situação de discutir doença, mas discutir a pessoa. O paciente. O paciente, a pessoa. Então, valorizar mais a pessoa do que o exame. Hoje eu atendi consultório o dia inteiro. Provavelmente eu atendi mais exames do que gente. Né? E trata-se exames, diagnóstico de exame. Aquilo é uma fotografia. O paciente tem outras dimensões, a pessoa tem outras dimensões. E isso precisa ser trabalhado ao longo do curso, de todo o curso. E continuar. Né? Então, respondendo, Fernando, nós temos um grande desafio no resgate da humanização da medicina. Né? E dentro de uma linguagem assim, mais moderna,
o hard skills da medicina não dá conta mais. Ou seja, aprender, saber tecnicamente medicina e habilidades médicas em si, habilidades médicas, não dá conta do resto. É preciso ter comunicação, é preciso ter empatia, inteligência emocional, isso o curso tem que dar conta em 6 anos. Nós temos que resolver essa equação. Sou um professor de técnica cirúrgica, de base da cirurgia. A parte técnica a gente é relativamente simples, porque a gente tem um laboratório que a gente consegue fazer simulações de alta tecnologia. Isso melhorou muito. Só que além das simulações de técnica, de como fazer uma sutura, por exemplo, a gente tem que fazer simulações de relações humanas, de casos reais, né? E simulações de discussão. Em todo o curso, do primeiro ao 6º ano de medicina. É um grande desafio. É um grande desafio. Olha, eu não sei, assim, não vejo na história da medicina algo tão, do ensino médico, algo tão radical em termos de divisor de águas como a gente está vivendo agora. Né? Uma explosão no número de egressos, de estudantes, um gap gigantesco entre o docente e o estudante em termos do que ele quer e o que a gente pode ofertar. Exato. Né? Mas nós temos que resolver essa situação. A título de curiosidade aqui, a gente tem um índice de óbito por suicídio nos estudantes de medicina que também não é baixo. Se a gente for analisar isso friamente, a gente observa que isso é uma crescente. Eu acho que isso até mostra realmente a real necessidade, né, levando-se em consideração o suicídio, a real necessidade de mudanças drásticas. Amigo, aproveitando esse jogo de palavras, pensando, já que você consegue conviver, né, com situações tão distintas, né, falar de conselho regional, falar de universidade, né, falar de ética, né, de legislação, porque não deixa de ser uma legislação, né, a gente sabe o quão difícil é trabalhar com isso. Dentro desse contexto todo, até a palavra humanização. Você acha que cabe, do ponto de vista prático, nesse contexto, de reformular? Porque que precisa reformular, isso é muito claro. Você acha que cabe, nesse contexto, uma aproximação para dentro da universidade? Eu estou dizendo assim, ainda no momento de formação do aluno, a presença do Conselho Regional de Medicina? Sim. Você acha que isso é um ponto em que poderia se pensar? Só em termos assim de programação, nós tivemos uma grande evolução, que foram as diretrizes para o ensino médico de 2014, aonde já colocou como competência e habilidades médicas, deu uma grande ênfase na comunicação e nas habilidades de relacionamento. Então, de 2014 para cá, houve uma política tremenda no sentido de melhorar. O problema foi que as instituições não dão conta. São muitas instituições e poucos docentes capacitados. Né? Lembrem dos professores de vocês, aqueles professores que foram exemplos de vocês, né? Que foram nossos exemplos. Nós não temos como replicar num número astronômico desse em 10 anos. Né? E, queira ou não queira, a melhor educação é o exemplo. O nosso estudante, ele aprende com a gente, no computador, ele aprende a informação. Mas é o exemplo nosso de um ser humano acolhedor, respeitoso, empático, né? É que faz com que ele fale, olha, esse médico é diferente, eu quero ser dessa forma. Então, nós estamos vivendo essa situação. Um enorme número de estudantes para poucos exemplos nesse momento. Né? O médico, ele tem 3 pilares. Ele precisa de saber. Isso ele lê, ele aprende na internet, ao tanto de livro, mas não lê mais. Ele precisa saber fazer. Habilidades, é um profissionalismo, e ele precisa ser. O nosso grande problema é esse ser. O Evandro falou um dado interessante, e tem dados já, por exemplo, 45% dos médicos americanos, segundo a Associação Médica Americana, entram em burnout. Dados, e 55% dos estudantes de medicina, amostragem de uma escola grande do Brasil, estão doentes. Dos estudantes doentes do ponto de vista
emocional, né? Nós temos uma grande crise sanitária mental no mundo, não podemos negar isso. E isso está permeando dentro dos cursos de medicina. Trabalhar humanização médica sem trabalhar a humanização do ensino e da relação docente-estudante é impossível. Não tem outra forma dele aprender. Antônio, eu acho que dentro dessa linha, e trazendo um pouquinho a questão do papel do CRM, existe quase que um senso comum da população e, de certa forma, até da própria imprensa, de que o CRM encobre os erros médicos, né? Isso não é verdade. A gente sabe que o CRM tem um papel de fazer um entreposto entre o profissional, de defender o profissional, mas, óbvio, dentro de princípios éticos. Disseca um pouquinho para a gente como que é um processo, todas as vezes que se faz uma acusação em tempos hoje de redes sociais, onde qualquer profissional é apedrejado sem qualquer julgamento, como que o CRM procede todas as vezes que ocorre uma denúncia, todas as vezes que se detecta um problema e como que ele trata isso do começo até o fim. Se você puder, em linhas gerais, trazer Fernando, isso. Fernando, essa pergunta é fantástica, porque eu vivo no dia a dia pessoas, colegas, né, que têm uma bela prática clínica, extremamente atuante, que não consegue compreender esses meandros. Inclusive a confusão das entidades médicas, confundir papel de sindicato, de sociedades médicas e de conselho regional, e de conselho de medicina. Eu realmente, foi uma grande surpresa para mim, quando eu entrei no CRM, quando eleito para o Conselho Regional, o tamanho da responsabilidade que é do Conselho. Sem disparidade nenhuma, dentro do seu papel, mas é primordial em termos de regulação. A medicina, sem o Conselho, a sua atuação de regulação, né, já teria, assim, vazado pelo ralo, em especial pelos poderes econômicos e políticos, etc. Então, como que funciona? Essa história de que o Conselho protege o médico não é verdade. E também não é verdade que o Conselho veio para punir o médico. Não é. O Conselho é um guardião da boa medicina. E se para exercer a boa medicina for preciso corrigir o médico, vamos corrigi-lo. Então, a primeira coisa que dentro do fluxo, né? Qualquer pessoa que se sinta, por exemplo, que possa ter uma queixa do profissional que ela acha que pode ser ou de erro médico ou de má prática. Por que eu estou falando isso? Erro médico é quando se existe alguma dúvida que tenha uma negligência, uma imprudência, uma imperícia, né? Ou a pessoa deixou de fazer, ou ele foi imprudente ao fazer, ou ele não está capacitado em fazer. Isso configura erro médico. Isso pode ser real ou não. Ou a má prática, os outros artigos, o 117, relacionamento médico-paciente, relacionamento médico-médico, relacionamento família-médico, relacionamento com periciano, relacionamento transplante, as questões de vida e morte, que tem muito dilemas que pode, de alguma forma, ter conflitos, e isso pode levar a uma má prática. Toda vez que qualquer cidadão sentir que isso possa ter ferido algum dos artigos, ele faz uma denúncia ao Conselho. Para fazer, escreve um e-mail. Essa denúncia tem que ser qualificada, não pode ser uma denúncia anônima. Às vezes as pessoas confundem, porque se essa denúncia ela não for qualificada, for a pessoa, o seu José, que mora em tal lugar, com identidade tal, que está denunciando fulano de tal. Se essa denúncia tiver origem, não for anônima, tiver qualificação e objeto, ou seja, uma razão de ser, não existe a possibilidade dessa denúncia ser acobertada, ser fechada. Toda denúncia qualificada vira sindicância. Toda. O que significa isso? O que é uma sindicância? É como se fosse abrir um inquérito, uma investigação sumária. Um conselheiro pega uma denúncia, analisa o ponto de vista do denunciado e do denunciante, vê se aquilo tem algum nexo, e se tiver algum nexo, ele pode encaminhar para a abertura de um processo ético profissional. A sindicância em si só
essa fase, vamos dizer assim, rápida, é simplesmente uma análise sumária. É como se fosse o delegado fazendo aquilo ali, se tem lógica ou não tem lógica. Essa sindicância não pode ser simplesmente arquivada, acobertada. Ou abre um PEP, ou ela não tem fundamento. E numa plenária não existe decisão única. Então é muito difícil alguém passar a mão, porque todas essas decisões elas são colegiadas. Ou seja, de grupo de pessoas que têm que decidir com voto. Então ela pode, essa denúncia, o que virou uma denúncia, virou uma sindicância, ela pode virar um processo ético profissional, ela pode virar um termo de ajustes de conduta, ela pode gerar uma conciliação, vamos supor, dois médicos têm uma relação problemática, a gente pode, se chegar à denúncia, ter como fundamento que os dois façam uma conciliação sobre a anuência do CRM, sobre né? Bom, e pode ser, essa denúncia pode não ter nada a ver, né? Pode ser um mal-entendido do denunciado e ela é arquivada, mas não existe a cobertura como primeira linha. A denúncia, a sindicância não pune ninguém. Agora, se nessa sindicância, e 35% dessas sindicâncias tem fundamento e vira um processo ético profissional. Bom, aí é outra coisa. Esse processo, ele dá direito. Qual que é a diferença dele da sindicância? Sindicância é sumário. O processo dá direito de ampla defesa do denunciado e vai ouvir o denunciante, as testemunhas do denunciante e do denunciado. E pode chegar lá na frente a uma conclusão, também colegiada, que 11 no mínimo têm que votar sobre isso, que pode, desde considerar que aquele processo não tem fundamento e esse médico é inocente, porque ele não, né, por exemplo, uma pessoa teve um desfecho ruim, fez uma cirurgia, acabou falecendo, mas esse falecimento ele foi em decorrência de uma evolução natural, de uma complicação, não foi em decorrência de um erro médico. Então isso é analisado durante os trâmites, isso foi em consequência da evolução natural da doença. Então isso ele é julgado e inocentado. Né? Agora, se existir alguma possibilidade comprovada, baseada em provas deles de ter um erro médico ali, aí ele pode ser condenado. E essa condenação são 5 tipos de condenação. A mais simples dela, ele foi condenado a uma advertência, simplesmente a uma advertência verbal, chamado CRM, e é advertido. Esse é o primeiro grau. O segundo já é mais pesado, que seria uma coerção, assim, uma sanção verbal também, mas é uma sanção, já fica registrado no prontuário dele, ou seja, já não é mais um réu primário. Ele pode ser uma sanção pública, publicada no Diário Oficial. Aí o negócio já começa a ficar pior. Ou ele pode ser pode ser o direito dele exercer medicina pode ser suspenso em 30 dias. Ele não pode mais exercer medicina em 30 dias. E o último é a cassação. Tudo isso é feito com direito de defesa ao CFM. O Conselho Federal de Medicina é uma instância recursal, como o Tribunal Superior é do CRM. Né? Então, assim, respondendo objetivamente, são esses passos: denúncia, sindicância, processo ético profissional. Agora, todo médico, de verdade, vocacionado, que dedica a sua vida, só do fato dele receber uma denúncia, de se abrir uma sindicância, ele já está sendo punido. Isso não é uma situação simples para o médico, né, bem intencionado lidar. Então, isso não é simples. Às vezes isso pode durar 5 anos. Então, não deixa de ser uma grande punição, sofrimento, né, uma denúncia caminhando para uma sindicância e até num processo ético profissional. Você passar 5 anos com a convivência o tempo inteiro nas suas costas, que você pode perder o seu direito de exercer a medicina, já é uma punição. É uma punição enorme. Moral, é um sofrimento moral e a gente vê isso, né?
Então, das denúncias, 100% vão para sindicância. Então, não existe você fazer uma denúncia aqui lá, né? E dessas sindicâncias, a média do Brasil, 30 a 35, vai para processo ético profissional. Ao passo que a gente vê o CRM com critérios muito claros, né, muito bem estabelecidos, a gente tem em paralelo as redes sociais, né, onde infelizmente faz julgamento profissionais de saúde são julgados o tempo todo. Não estou dizendo que estão corretos, não é isso, mas obviamente que são apedrejados socialmente sem ter qualquer tipo de julgamento. Antônio, partindo para outro tema que gera muita discussão e que traz muita dúvida das pessoas, com o advento aí, depois da pandemia, a gente teve, entre aspas, um apelo para a telemedicina. Que ponto que a gente está? Como que o CRM enxerga a telemedicina? Como que o CRM pensa nessa regulamentação? E o momento que a gente vive hoje, para os médicos que assistem a gente, pode ou não pode? Pode consulta de vídeo pelo WhatsApp, enfim. Em que ponto que a gente está isso do ponto de vista ético, legal, regulamentado pelo CRM? Bom, uma ótima pergunta, porque a pandemia catalisou muitas situações, né? Uma delas é a telemedicina, ou a possibilidade de exercer o atendimento, a telesaúde de uma forma geral e a telemedicina, né? Só que junto com a telemedicina, foi uma exigência da pandemia, e isso foi muito importante, veio uma outra legislação, que é a Lei de Proteção de Dados. E isso tem tudo a ver uma coisa com a outra. Ao mesmo tempo que eu tenho a possibilidade de me comunicar com o paciente de uma forma remota, só que agora eu tenho que me comunicar de forma remota, de forma segura, que esses dados dele não vazem, que isso realmente seja seguro. Você me perguntou, e eu não posso fazer isso por telefone, por WhatsApp. Eu tenho que ter, obrigatoriamente, sistemas que são validados e seguros, que dá segurança para que eu faça a telemedicina de forma real. Então, a telemedicina já está regulamentada, né? Ela é um atendimento já validado, regulamentado, desde que seja exercido dentro de todos os protocolos de segurança, tanto do paciente como segurança de dados. Então, você precisa ter um sistema dentro de um prontuário para poder fazer o atendimento. Você tem que ter um termo de consentimento para esse atendimento. Todo procedimento médico precisa de termo de consentimento visando a autonomia do paciente. O teleatendimento precisa também, né? O atendimento à distância. E tem que ficar claro que a qualquer momento o médico pode interromper a consulta no sentido, isso não dá para ser telemedicina, você tem que procurar, por exemplo, pronto-socorro. Isso tem que ficar claro no início da consulta. Tem situações que dá para fazer pela telemedicina, tem outras que não dá para fazer. De uma forma geral, as primeiras consultas não deveriam ser feitas por telemedicina. Dentro, eu te interromper. Aproveitar esse ponto aí. Tem pano para manga nesse assunto. Dentro dessa questão de telemedicina, mas não exatamente falando de telemedicina, Antônio, a gente está passando por uma revolução em termos de troca de informações e assim por diante. E hoje em dia, antigamente existia o telefone, né, lá fixo do consultório, que a pessoa ligava. Hoje em dia você tem um celular ligado a um WhatsApp. E isso faz com que a comunicação com os pacientes fique muito fluida e literalmente muito fácil, né? Não estou criando qualquer julgamento aqui, mas o seu médico muitas vezes está à distância de um clique. Como que o CRM vê isso em relação a fluxo de informações, a respostas, dúvidas que os pacientes trazem, envios de exames, a questão do burnout médico em cima dessa nova situação? Dá uma geral para a gente aí em relação a própria preservação de dados fica praticamente impossível. A rede social, em especial o WhatsApp para o médico. Né? Deixa eu dar um dado aqui para vocês que não é sigiloso, porque não vou falar, mas a normatização da telemedicina exige um sistema seguro. E definitivamente o WhatsApp não é. Sim. Não é, né? Agora, não deixa de ser extensão, né, as redes sociais, o WhatsApp, de uma prática de uma medicina empática, né, em que você
vamos dizer assim, possa manter um bom relacionamento. Entretanto, uma das maiores fontes de provas são os prints do WhatsApp. Né? Então, assim, provas de mal interpretações, porque uma coisa é um fluxo de uma conversa, outra coisa é um print de WhatsApp. Veja no meio de um processo, tem lá um print de uma página, sem o contexto, sem nada, uma frase mal colocada, né? Uma dúvida ou até um diagnóstico equivocado à distância, tudo isso vai servir de prova, entendeu? Então, assim, a gente não recomenda que não converse com o paciente de forma nenhuma, mas as decisões, né, terapêuticas, elas devem ser pautadas numa segurança maior. E os limites, né? E os limites. Por exemplo, em situação de urgência e emergência, orientar o paciente a procurar urgência ou emergência, ou se dispor a atender pessoalmente, presencialmente, né? Não ficar se estendendo assim, uma amizade que eventualmente possa não ser uma amizade, uma conversa que seja estritamente profissional, obviamente empática, né? Respeitosa, mas dentro dos limites, né, profissionais, porque é uma fonte enorme de provas de um lado e de outro, e que muitas vezes fora do contexto. Esse é o problema. Além de que o médico brasileiro, latino, ele é muito acessível. E a acessibilidade é uma das grandes chaves do bom relacionamento, né? Ainda mais hoje. Só que essa acessibilidade, ela está levando a muito médico a adoecer. Ele não está dando conta das telas. Não está dando conta das telas. Então, infelizmente, não sei se vocês já ficaram doentes nos Estados Unidos, eu já tive para falar com o médico, é terrível. Eu ia citar isso, André, se você me permite, eu tenho esse dado. O último congresso americano, em junho de 2024, eu sentei ao lado de um colega americano, radicado nos Estados Unidos, ele era argentino, enfim, ele mora nos Estados Unidos, e é oncologista, e aí a gente conversando essa questão aí de acesso e tudo mais. Aí eu perguntei como que você se comunica com o seu paciente, né? Qual a porcentagem de médicos nos Estados Unidos que tem acesso ao celular do médico? 3%. É um número baixo. Eu tenho certeza que no Brasil baixíssimo. Esse número ele é muito maior. E lá, claro, existe muito essa cultura de processos médicos, eles têm essa proteção e eles cuidam desse aspecto. Então, acho que esse ponto é importante para que tenha os limites, né? Eu acho que esse dado que eu acabei de falar, talvez seja a primeira vez que se toca nesse assunto, de que os prints das redes sociais tornam-se provas favoráveis e desfavoráveis de ambos os lados. Assim, por quê? Porque quebra, quando se tem um interesse contrariado, se tem um litígio. Quando se tem um interesse contrariado e litígio, tudo pode ser colocado fora do contexto e, de repente, né, dá pano para manga. Mal interpretado. Antônio, mais uma pergunta, que ela é ampla, mas ela é importante também. Para o médico, qual que é o limite do pessoal e do profissional? Entendendo que você, enquanto médico, você tem uma rede social e que muitas vezes você aparece numa foto, num domingo, num clube, onde tem um paciente seu ao mesmo tempo no pronto-socorro. É difícil isso, né? E ao mesmo tempo criar ali regras para que esse pessoal seja respeitado, nem sempre é possível, né? Você vê esse tipo de situação sendo confundida, eventualmente isso chega no CRM, coisas do tipo, olha, o meu médico, eu estava no hospital, meu pai, minha mãe estava na UTI, meu médico estava num churrasco, esse tipo de situação. Sim, dos prints das redes sociais. Sim. É um cuidado, né? Só para ilustrar isso, Fernando, me veio uma situação vivida por mim mesmo em relação a essa questão de pacientes realmente com condutas extremamente agressivas e do ponto de vista de rede social, fotos em Nova York,
né? Um comportamento, muitas vezes, de uma relação médico-paciente absurdamente agressiva, mas quando você vai para a prática do dia a dia, o comportamento dela é totalmente voltado para uma qualidade de vida e uma saúde que não deveria nem existir médico na vida. Então tem esse lado, sim, que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tá? Amigo, eu preciso voltar num pontinho aqui que eu queria te ouvir. Se me permita, só um minutinho. O Fernando, vocês tocaram no assunto, a minha geração, né, eu tenho muita dificuldade dessa questão das redes sociais e da exposição médica, muito embora, né, a última resolução do CODAME, do CFM, abriu, né, os francos para uma divulgação mais ampla, mas eu tenho um pouco de dificuldade, porque a partir do momento que, quando você é médico, você é apenas médico e uma pessoa comum, você pode ser protegido de uma certa forma. Mas quando você vira uma celebridade, você vira público. Sim, e aí o público, sim. Aí as pessoas têm o direito, passam a pensar que têm o direito, né, de invadir a sua vida como se fosse um artista. Então, até uma questão investigativa, né? Parece que você vira investigativo. Por exemplo, eu fiz o Caminho de Santiago, né? E assim, todos os meus pacientes que souberam, eu disse, mas por que você não publicou nada? Olha, eu não dou conta. Não dou conta, porque o que eu vou falar? Eu vou me vangloriar que eu estava lá, ser melhor do que os outros? Eu fui procurar exatamente o contrário. Reflexão, entendeu? Então, assim, equilíbrio. Então, eu estou à disposição para ajudar quem quiser fazer, mas eu não fiz para colocar em redes sociais. Então, tem essa certa limitação desse grau de exposição. É um problema meu, que eu sou uma pessoa mais tímida, né? E prefiro não me expor dessa forma. Eu acho que a gente tem sempre que tentar, e talvez um dos propósitos que a gente resolveu fazer é mostrar que dentro de rede social você consegue ter bons conteúdos. Sim. Você tem um Instagram, por exemplo, extremamente competente, que eu acompanho, eu observo, com pontuações em relação à sua especialidade, né, como cirurgião vascular. Você vai voltar para falar disso depois, já está em pauta para a gente conversar depois de uma medicina mais pontual. Mas eu acho que a gente não pode também deixar de oferecer essa possibilidade de bons conteúdos, né? Claro, você vai se expor, o Fernando estava comentando a respeito disso, existe uma possibilidade grande de você ser agredido por isso, pela sua exposição, mas a gente tem sempre que pensar que quando você trabalha com equilíbrio, que você realmente mostra situações, condutas, diagnósticos que vão fazer a diferença na qualidade de vida do paciente, a gente tem que fazer. A gente precisa ter essa coragem de fazer. Eu estou um pouco receoso, não sei se com certeza vocês têm acompanhado isso também. Eu acho que a gente está próximo de ter uma liberdade muito maior em relação às redes sociais com o contexto político que está vindo por aí. A gente está vendo claramente uma possibilidade de abertura sem tanta vigilância nas redes sociais por conta de questões políticas que não envolvem diretamente o Brasil. Mas provavelmente a gente vai ter nessas redes sociais menos vigilância e uma abertura muito maior por questões políticas que não vêm daqui. Isso está muito claro. Tomara que isso não aconteça, mas acontece. Antônio, eu queria ouvir de você, porque assim, eu tenho muita preocupação com essa palavra telemedicina. Eu preciso voltar para fechar uma linha de raciocínio em relação a isso. Eu acho que telemedicina é uma palavra mal colocada. Você utilizar a palavra medicina estando longe do teu paciente, eu tenho algumas restrições em relação a isso. Não há como negar que é possível você ter algum tipo de benefício com isso. Mas aí a gente cai na lembrança dos velhos professores, como você muito bem citou, eu tenho certeza que a gente de vez em quando lembra, né? Sim. Professores que fizeram toda a diferença, em que a gente ouvia da seguinte forma: meu filho, a anamnese, o exame físico faz com que a clínica seja soberana. Toque do paciente. Sentir o paciente. Né? Então, assim, eu acho que talvez pensando nesse contexto, é isso que eu queria te ouvir, considerar a telemedicina como uma opção não protagonista, mas coadjuvante em situações muito pontuais, até pode ser. Mas trabalhar a telemedicina sem sentir o cheiro, o tato do paciente, eu acho que isso gera uma possibilidade, na minha opinião pessoal, de aumentar muito a possibilidade da gente não ser bom para o paciente, da gente correr riscos desnecessários porque o paciente não se encontra na nossa frente. Então, assim,
como que a gente faz? Como é que a gente vai se comportar em relação a isso? Eu, por exemplo, particularmente, eu não faço telemedicina. Eu não tenho nada contra quem faz. Mas eu acho que a telemedicina, sendo considerada, por exemplo, como primeira consulta, como resolutiva na sua totalidade, ela pode, e na minha opinião aumenta muito o risco da gente perder a chance de uma boa conduta e vou um pouquinho mais longe, né? Até da questão da própria humanização. Eu vejo dessa forma. Você acha que tem como melhorar isso? Você acha que cabe algum tipo de situação que permita que a gente também não esqueça da telemedicina, mas que não coloque na telemedicina responsabilidades que, na minha opinião, ela não deve ter? A relação médico-paciente, a proximidade com o paciente, eu acho que faz toda a diferença. A gente não vai ver nenhuma inteligência artificial palpando um fígado. A gente não vai ver nenhuma inteligência artificial conseguindo clinicamente avaliar uma icterícia. Olhar olho do olho. Isso não tem como existir. Então, eu acho que são fatores que precisam agregar. Mas até que ponto realmente a medicina vai deixar de existir como aqueles velhos professores colocavam? A clínica é soberana, precisa examinar o paciente. Sim, o mais certo é que quem cresceu o olho depois da pandemia com a telemedicina foi o mercado. É o mercado que está procurando mercado em cima da medicina. Né? Isso não tem nada a ver com a boa relação médico-paciente. Não foi o intuito primário. Não foi o objetivo primário. Não. Perfeito. Não, o objetivo primário foi sair de uma urgência, né? Uma urgência sanitária, ajudar, né? Resolver problemas muitas vezes burocráticos, por exemplo, a questão eventualmente de uma psicoterapia, né? De um retorno pós-operatório tardio, áreas longínquas, sim. A própria educação e principalmente o que eu acho fenomenal é da assessoria. Você está, né, você é um colega no interior do Amazonas, né, e que atende lesões de pele e tem uma consultoria à distância. Perfeito, né? Perfeito. Dentro da radiologia, né, que não trabalham diretamente com o paciente, na patologia, eu acho que cabe. Situações específicas, mas no primeiro contato com o paciente, eu não posso entender isso como sendo uma coisa genuinamente da nossa medicina recomendável. Não posso. Isso é muito utilizado muitas vezes dentro das vertentes da estética, né? Daquela medicina de prateleira, né? Eu quero comprar eu quero fazer uma modificação em determinada coisa e começa a seguir, e a primeira consulta acaba sendo mais uma consulta de sondagem propriamente dita, do que é uma consulta médica. Então, a recomendação, assim, do meu ponto de vista, que é o que a gente chama de telemedicina, ela deve ser utilizada, como você falou, como adjuvantes. Né? Então, por exemplo, eu tenho um paciente no interior do Pará, em Roraima, em que eu não posso atender o senhor, a senhora, sem examiná-lo, sem ver, sem compreender, se o senhor me conhecer. E, eventualmente, as consultas subsequentes, o ajuste da dose de algum medicamento, né? Pequenos ajustes pode ser feito através da telemedicina, mas não a relação inicial. E, periodicamente, é fundamental que a gente tenha esse contato, porque senão não faz sentido. Não foi para isso que nós fizemos medicina. Exatamente. Não foi para isso. Né? Antônio? Mas você está sendo retrógrado. Não é bem assim. É que, do outro lado, eu não vou estar prestando a medicina que eu me propus a fazer. Né? Bom, falando de ética médica, um assunto espinhoso é publicidade médica. Isso sempre vem à tona e, entre aspas, o mercado está sendo inundado de um número crescente de médicos e muitas vezes médicos despreparados. Como que o CRM orienta os médicos em relação hoje à publicidade médica? A questões estéticas, envolvendo anúncios de procedimentos. Se você pudesse dar uma geral para a gente em relação às mudanças recentes que o CRM publicou em relação à publicidade médica, para a gente entender mais ou menos em linhas gerais o que pode e o que não pode, em especial nas redes sociais. Então, isso está dando muito pano para manga, vamos dizer assim, né? Porque a gente saiu de uma existe um órgão dentro do conselho chamado CODAMI, que é uma comissão
que faz sempre a vigilância das propagandas e dos anúncios médicos. Uma comissão que fica fazendo uma monitorização, né? Porque dentro do Código de Ética Médica é antiético fazer propaganda, promoções, né? Só que de março para cá entrou a nova resolução, e aí eu recomendo a todos a lerem o manual. Tem um manual do Conselho Federal, do Disponível no CODAME, site, né? disponível no site do CODAME, vale a pena, né? Inclusive, se você tem rede social, pega esse manual, passa para a agência ou para a pessoa que te ajuda, para que você siga exatamente. Então, por exemplo, o que mudou? Mudaram-se muitas coisas, mas o que mais dá problema é a relação das fotos antes e depois. Isso. Que tem muito. E tem muito, né? Mas a nova resolução, ela não fala assim, você pode fazer antes e depois. Isso não pode. Esse antes e depois tem que ser contextualizado. Isso aqui foi antes, de forma educativa. É obrigatório ter o texto explicando a origem daquela situação, a resolução como foi feita no depois e todas as complicações, como se fosse uma bula de medicamento. É obrigatório. O resultado foi esse, mas nem sempre é assim. Pode ter tais e tais complicações, ou seja, não só de flores, né? Então tem muito antes e depois que está completamente fora da resolução, por isso é muito importante, e faz-se sim a busca ativa. A maior fonte de denúncia é ex officio. Significa isso. A gente faz a busca ativa, detecta sem ninguém denunciar, né? Ou uma determinada sociedade especialista faz a denúncia de que aquela propaganda está irregular. E pasme, sabe qual é o tipo de propaganda irregular mais comum? É a pessoa anunciar uma especialidade sem ter o registro de especialidade, o RQE. As pessoas mais que não sabem disso, os médicos mais antigos também não sabem, que para você se anunciar ginecologista, escrever no carimbo ou no receituário, você tem que ter o RQE e ter colocado. Isso está no Código, artigo 114 do Código. Isso é suficiente para abrir sindicância e ter um processo. Isso é no sentido de proteger o paciente, Sim, sim. não é uma firula. Saber que aquele é um psiquiatra, ele tem RQE, que é um cirurgião vascular, ele tem RQE. Ele não pode simplesmente achar que é e é, né? E aí vocês estão acompanhando as grandes dos últimos tempos, a pessoa que tem uma pós-graduação e pode colocar médico pós-graduado, não pode mais. RQE, você só pode conseguir, você pode obter através da residência médica credenciada ou através de uma prova de título da sociedade das 53 especialidades. Só isso. Então, de uma forma resumida, leiam o manual do CODAME que está no site do CFM, né? Não é uma libertinagem total, tem regras para isso, mas existem detalhes que o mais comum é a pessoa anunciar a especialidade que não é, né? Outra coisa, prometer resultados. Outra situação, prescrição em redes sociais. A gente tem visto isso. Muito. Não pode prescrever para as redes sociais, né? Dar nome de medicamentos de redes sociais. Como você pode fazer uma prescrição em massa? Isso não pode acontecer, né? Então, realmente, está uma confusão danada e muitos alegam que essa resolução foi a liberdade total. Não pode, não é a liberdade, é a proteção. Temos que ver que todas essas normas no sentido de proteger, não no sentido de cercear o médico. Gente, infelizmente, nós estamos vendo uma época assim, olha, eu ouvi há poucos dias, quem faz residência médica, quem não se garante no Instagram. Eu ouvi isso aí. Porque existe alguma coisa errada. Existem casos explícitos que dá para assustar você ter médicos recém-formados com 400, 500, 600 mil seguidores e dando orientações de procedimentos sem qualquer fundamentação, sem qualquer controle em relação a isso. Isso é muito preocupante. Eu acho que isso gera uma preocupação e uma situação muito muito importante, muito importante. O médico, fala-se muito de autonomia do médico. O médico não tem autonomia para falar o que ele quer. Não tem autonomia para falar o que ele acha. Ele tem autonomia para, baseado em evidências, dentre todas as possibilidades que ele tem,
e que cientificamente se comprovou. Ou numa situação onde não tem comprovação nenhuma, de uma forma compassiva, ele decide com o paciente a usar. Então, assim, ele não pode decidir de qualquer forma o que ele quer fazer e achar que aquilo está valendo. Não, ele não tem essa autonomia. A autonomia dele é discutir com o paciente, e é obrigatório. Depois do penúltimo Código de Ética Médica, que foi 10 anos antes desse aí, houve uma inversão total. Transferiu a autonomia total da figura paternalista do médico de cima para baixo, então, para a discussão, para as decisões entre médico e paciente. A decisão deve ser tomada entre os dois. Mas ele só pode colocar como possibilidade de decisão aquilo que a boa ciência determina como melhor para ele. Se não for assim, há situações compassivas. Né? Então, não tem jeito. Não tem muita escolha em relação a isso. Antônio, 2 perguntas em uma. A gente viu um número crescente de faculdades de medicina, 10 vezes mais do que a gente teve aí só isso nos últimos 10 anos. E a gente não viu um aumento do número de vagas de residência médica, que estão sendo vinculadas algumas imagens no metrô de São Paulo de médicos indo fazer prova de residência, um verdadeiro enxame de médicos disputando um número pequeno de vagas. O que o CRM tem proposto em relação a isso? O caminho vai ser abrir mais vagas de residência? Como que a gente vai equalizar essa saída de médicos? E uma segunda pergunta, que é uma pergunta mais antiga, que é a questão do plano de carreira médica, em que ponto que a gente está? Será que existe já uma negociação com o governo? Será que a gente andou em relação a isso? Estamos parados? 2 perguntas em uma. Não, muito bem. Isso é um grande fenômeno que nós de novo, principalmente na nossa geração, tem dificuldade para entender. Forma-se 41 mil médicos, o número de residências de vagas de residência não aumenta e, pasmem, a cada ano diminui. Não, sobra vagas ociosas. Das existentes. Mas tem muito a ver também com a questão da remuneração, né? Sim, mas a residência a priori, ela tem uma bolsa, não é um emprego. Isso é uma deformação. É um conceito que se cria de que realmente passa a ser um emprego e que tem uma necessidade de uma remuneração muito alta, e não é bem por aí. Ele não entende como ele não consegue entender consegue como uma formação. Ele quer entender como um emprego. Não faz sentido isso aí. Tanto que a medicina, né, tem áreas de medicina, né, de família que tem essa questão do apelo, né, da remuneração, que acabou crescendo. São 3 vezes o valor de uma bolsa normal. Um médico da família recebe. Mas só que assim, esse não é um critério que vai nos levar a isso que a gente está procurando, que é a medicina humanizada, a boa medicina que protege o paciente e o usuário. Não é isso. Então, o médico, só para as pessoas terem uma ideia, o que se espera de um egresso quando ele se forma no final dos 6 anos do curso de medicina? Espera-se que ele resolva entre 50% a 60% dos problemas prevalentes e alguns problemas que são relevantes na população, de uma forma geral. Então, sim, ele não está completo. Não está completo. Ele precisa de fazer a continuação, e isso se faz em forma de senso lato, que é a residência médica. É um programa extremamente vitorioso no mundo inteiro, né? Que é a residência, que são esses estágios em que o médico se especializa, né? Especialista aqui não pode ser tomado como uma questão de você está dividindo o corpo. Não, é onde ele vai aprofundar nos estudos e precisa. Seja o médico de família é uma especialidade, assim como o oncologista, assim como o ginecologista, né? Só que esse é um fenômeno que está acontecendo. Aumentou o número de egressos, o número de residências não aumenta, ainda sobra vagas. E essa justificativa da questão da bolsa, ela é fraca, do ponto de vista de formação de uma sociedade, né,
pensando numa sociedade que seja justa. Não é justo uma família estudar um filho de uma escola, uma mensalidade 10, 12 mil por mês. No final, essa escola é permitida funcionar e no final vem uma prova. Esse curso certifica esse estudante como médico, aí vem uma prova no final e fala que ele não está habilitado. Isso não é justo. Então a gente tem que pensar, por exemplo, fazer uma prova de final de curso para separar joio de trigo, isso é uma injustiça tremenda. Injustiça no sentido humanitário. O médico, ele entra na faculdade para ser médico. Ele não entra para ser funcionário público, para ser delegado. Não, ele é para ser médico. Você cerceou a chance dele ser médico, ele vai ser o quê? Então por que certificou? Você certifica e descertifica? Não é o médico que tem que ser punido. Quem tem que ser vigiado ao longo do tempo é a instituição de ensino. É ela que é responsável, é ela que tem que ser fiscalizada e não o egresso. Isso é uma situação que nós estamos criando um monstro, do nosso ponto de vista. Um monstro do ponto de vista social. Nós vamos criar uma outra casta de médicos que o mercado quer. Médicos que são renegados, que foram descertificados da forma oficial e vão criar um mercado para ele. A outra situação é em relação à carreira do médico. Fala-se assim, mas por que está faltando médico no Brasil? Não está faltando médico no Brasil, não tem nada de faltando médico. Os médicos estão mal distribuídos, eles estão nos grandes centros. Isso. Mas não por quê? Por que eles estão no grande centro? Porque eles precisam estudar, eles precisam de um mínimo de segurança. E médico, quando vai para cidades pequenas, ele vai como cabide de voto de candidato. Ninguém leva um juiz para atrair voto, leva médico. Exatamente. Ninguém leva um padre para atrair voto, leva médico para atrair. E quando não dá, as coisas não vão bem, ele sumariamente, de uma forma precária, ele é desligado. Ele não tem segurança nenhuma de ir para os rincões desse país. Até pode aguentar, nos primeiros 10 anos de carreira, fazer alguma coisa precária, mas depois ele não dá conta mais. Ele não dá conta de segurar isso. Então, a nossa proposta é que tenha isso que você falou, um plano de carreira. Por que na justiça tem e na saúde não tem? Por que esse tratamento é tão desigual? Né? Um plano de carreira. Leva o médico para lá, mas dê condições para ele sustentar a família dele, para que ele possa estudar. O médico precisa estudar todos os dias. Sim, sim. Esse todos é um os ponto dias, importante. para o resto da vida. Sim. Por quê? Faz parte da responsabilização dele, né? Da responsabilização dele, que ele tem uma responsabilidade, não só ética, como de cuidado, como legal, todos os aspectos. Da própria escolha dele. Da escolha, estar atualizado. Sim. Né? Porque são verdades transitórias e amanhã pode não ser. Então, ele não vai porque ele não tem condições para ir. Ele não é porque está faltando médico. E isso, vocês estão vendo muito bem o que está acontecendo. Existe um plano tácito, nem tão tácito assim, de destruição do poder que o médico tem. Esse é o único poder da relação de cura, o poder da relação médico-paciente. Em todos esses aspectos nós estamos sendo atacados, desde a questão da formação, ou seja, fazendo isso de forma deliberada, né? E vocês estão vendo a questão política, a questão econômica, em todos os aspectos. Lamentavelmente, nós temos muita coisa para resolver. O papel do CRM cada vez mais se faz necessário, né, Antônio? Eu acho que esse é um ponto importante, é uma conclusão quase óbvia dessa conversa aqui, que esse papel de interlocutor, né, de guardião, conforme você mesmo trouxe, e é uma autarquia, ele é muito importante. Sabe, Fernando? Não é uma invenção, é uma autarquia, é governamental, é Estado, não é governo. É uma política que transpassa, é de Estado, regular e guardar a boa profissão. É diferente de outras situações, de outras entidades. Né? Não é uma instituição mas por que tem que pagar? Tem que pagar porque tudo tem despesa e as coisas precisam girar.
Até entendeu? porque você tem uma estrutura que te dê segurança para isso. Exatamente. Tem toda uma estrutura por trás. Eu acho que tá ficando uma coisa interessante aqui que a gente está aprendendo aí nesses nossos podcasts, é porque o assunto ele vai se desenvolvendo de uma tal forma que a gente vai ter que reconvidar praticamente muitos colegas que passaram aqui. Eu não estou nem falando do Dr. Antônio Carlos, cirurgião vascular, não. Eu estou falando de um assunto que tem mais ligado com a questão de gestão, tanto na nível de conselho regional, como também a nível de faculdade. Amigo, nós estamos há mais de 1h30 conversando, parece que faz 10 minutos que a gente começou. Então eu queria, assim, te agradecer muito, muito, muito. Eu acho que, sem sombra de dúvida, eu vou colocar aí no mínimo até o final do ano, a gente vai precisar se ver aqui pelo menos mais umas 2 vezes, para que a gente possa ter temas importantes. Eu sei que você tem um conhecimento que você amplia cada dia em relação à questão da sua religiosidade junto com o paciente, que eu acho que é um ponto importante para a gente comentar. Sei que você também tem uma base de conhecimento do ponto de vista técnico na parte vascular que a gente precisa comentar, e eu particularmente tenho um interesse que a gente venha conversar sobre reposição hormonal e a parte vascular, que eu acho que esse é um ponto importante também. Ou seja, tem muita coisa para a gente conversar. Mas hoje ficou claro aqui, e aí eu quero aproveitar e fazer um convite a todos vocês que aproveitem esse podcast hoje para que vocês entendam a importância de um Conselho Regional de Medicina, não só na vigilância do médico, não só em observar quem é esse profissional, que você muitas vezes entrega a sua vida e não tem ideia de quem realmente é essa pessoa. Aproveitar a possibilidade de entender um pouco mais o quanto a humanização também está ligado a isso, o quanto existe por parte do Conselho Regional uma preocupação não só na questão ética, mas na questão da humanização, de um atendimento apropriado para esses pacientes que realmente precisam conhecer melhor o seu médico. Acho que o Antônio Carlos conseguiu colocar isso de uma forma muito importante e o quão importante é vocês conhecerem isso. Acessem YouTube, o Spotify, a gente vai deixar tudo isso disponível para que vocês possam entender um pouco melhor o que é isso e para que a gente possa aproveitar cada vez mais esses profissionais que realmente fazem por onde merecer estar aqui, porque entendem o que é ter alma de médico. Amigo, obrigado de coração. Eu sou um felizardo, porque eu convivo com você, você faz parte da minha vida. E isso não tem preço. Obrigado mesmo, porque a gente se conhece há alguns anos e você é um cara que eu admiro de coração. Obrigado mesmo, viu? Fico muito emocionado. Pena que, Fernando, obrigado. Antônio, obrigado. Alegria de conhecer. Prazer. Pena que não deu tempo da gente falar da espiritualidade, né? Não, mas vai ter tempo. A gente vai ter tempo para isso. Esse é um tema que cabe um outro podcast. Cabe. Nos acompanhem, nos sigam aí nas redes sociais, porque a gente vai trazer esse tema. Obrigado, Antônio. Muito bom.